127, 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 21. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a aborrecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia a ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força.
Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. João capítulo 5, do versículo 1 ao 23. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse? Toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porquanto tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois
assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Salmos capítulo 105, do versículo 37 ao 45. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Orou e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 28 e 29. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Terminamos o dia 127, nós nos vemos amanhã no dia 128. Até mais.